Bem-vindos, episódio 20, Confia AI, tamo aí. Episódio 20 significa que a gente tá fazendo isso há quantas semanas, galera? Antônio tá no mudo. Você realmente quer que a gente saiba dizer isso de bate-pronto, né? Mas vamos lá. A gente 20 episódios, faz. 20 semanas, se tirando a média de 4 semanas por mês, você está falando aí de 5 meses. Olha só. 5 meses torrando a paciência de quem ainda tem paciência de acompanhar a gente. Obrigado, gente. Em Obrigado. 5 meses nem aparece barriga ainda, né? Nem aparece barriga ainda, mas meu filho tem 5 meses e eu posso dizer que pode dar bastante trabalho. Pode. Mas depois que nasce, né? Não, antes que nasce também, a mulher é nessa época, porque 5 meses começa ali de 20 a 24 semanas. É entre 22 e 23 semanas que a mulher começa a sentir o bebê se mexer dentro dela. Então, gente, só no episódio 23 a 24 que vocês vão sentir se mexer. Tá bom? Bom, sejam bem-vindos aí. Vamos que vamos. Hoje tem um tema bem. Fazendo um shift bem grande do último episódio de novo. Começando noticiazinhas da semana. Que é até da semana. Antônio já falou pra gente nos bastidores que hoje não trouxe nenhuma notícia. Aaron, vos traga alguma notícia? Não, hoje não. Hoje não tem nenhum tema muito. Na verdade, tem muita Gente, coisa acontecendo, mas, cara, nem vale a pena a gente ficar. a treta da Adobe. Justo, justo. A treta da Adobe. Essa é a notícia. A treta da Adobe. Pra quem não E está aí, sabendo, você é a- Team Adobe ou você é Team contra Adobe? eu quero que a Adobe se foda. Eu acho que piratear software da Adobe é uma questão de civismo. Não, mas vamos lá, falando sério. A Adobe ela mudou as regras, os termos de uso dos seus softwares, né? E ela colocou vários termos que são muito dúbios e deixam bastante espaço para interpretação de que eles vão ter acesso a tudo que você faz no ecossistema Adobe, não somente no que está guardado no Creative Cloud, mas até mesmo coisas que estariam feitas localmente na sua máquina, e que estas coisas seriam de propriedade da Adobe, não sua. Então, assim, isso abre um problema absurdo, porque quem trabalha com NDA, né? Quem não sabe o que é NDA, que é Non-Disclosure Agreement, não sei vocês, mas mais da metade da minha vida eu trabalhei com NDAs, tanto que meu GitHub poderia ser 10 vezes mais cheio do que é, mas eu nunca pude publicar nada do que eu faço, por causa que era tudo NDA. Então, assim, se você faz um NDA, isso está dando um quiprocó absurdo, porque empresas grandes, que normalmente não estão nem aí para essas coisas, eles só usam, elas vão falar, cara, isso me gera problema de segurança absurdo, né? De segurança e propriedade intelectual. Mas isso não é necessariamente o tema do episódio. O tema do episódio é por que eles fizeram isso? Tinha lá a seção 4.2, que até foi o motivo maior da treta, porque a Adobe depois veio a público, né, meio que passar o pano nisso tudo, mas eles não falaram sobre a seção 4.2 que eles tinham publicado, que era que eles tinham direito de uso de todo o material criado sobre. Eu acho que era mais ou menos isso, tá, gente? Podem até me corrigir, eu posso estar parafraseando um pouco errado, mas a forma resumida era: eles tinham direito de uso de todo o material criado sob o Creative Cloud, de quem quer que seja, para treino de IA. Qual é o meu ponto dessa notícia? As empresas estão desesperadas para poder pôr selinho nas suas futuras Generative AIs, dizendo que o meu material de treino é sancionado, é correto, é bonitinho, eu tenho direitos autorais sobre ele. E aí estão cometendo essas atrocidades como a Adobe acabou de fazer, né? O problema é que a Adobe não é uma flor que se cheire já há muitos anos, né? Se você for ver sobre o histórico da Adobe, ela é uma empresa bem podre, né? Sobre ser amigável aos usuários, né? Então isso, cara, isso explodiu na internet. É só, é só você puxar o gráfico das ações da Adobe que você descobre certinho a hora que ela lançou esse negócio. Mole.
Então, assim, eu queria deixar essa notícia, porque essa notícia ela deixa bem claro o efeito de mercado que isso está tendo na direção das empresas, né, nas decisões estratégicas das empresas, e como isso está, assim, deixou de ser uma brincadeira. Né? Óbvio, não é uma brincadeira, tá aí a Nvidia passando 3 trilhões de dólares de valor de mercado, né? Lança aí uma votação, bolha ou bolha, né? Porque, mas assim, aí você vê empresas grandes, que aí você vê outra coisa também, como, por exemplo, o Copilot da Microsoft, não sei quem acompanhou também, que está lançando ontem. A gente está gravando isso aqui dia 19. Ontem foi o lançamento oficial dos notebooks com o Snapdragon Elite X, que vem com aquele Copilot Plus. É aquela versão do Windows ARM que integra aquele monte de papagaiada de AI deles, que tem uma coisinha lá dentro que é o terror da privacidade também, que é o snapshot, né? Que é o histórico de uso. Que eles tiram basicamente um print screen a cada alguns segundos do que você usa e ele tem um histórico das últimas 12 horas de tudo que você fez no seu computador. Que também, cara, abre uma brecha muito grande sobre o que eles vão fazer com esses dados. Né? E até fazendo um adendo disso, né? No final das contas, a própria OpenAI já apontou pro caminho de a gente precisa desenvolver, a gente quer desenvolver uma AGI, e o grande problema de uma AGI é a parte de reasoning, né? Que é não como chegar no resultado final, mas qual o processo até eu chegar no resultado final. Né? Porque no final das contas é o grande problema do que a gente tem hoje de GenAI. Eu consigo chegar no resultado, porém se eu precisar pensar muito, o negócio é mais dummy do que qualquer pessoa, né? Então, uma coisa que é importante para eles durante o treinamento desses modelos é esse reasoning, né? Que é como eu quebro o meu problema e resolvo esse meu problema. Então, se eu tiver, por exemplo, né, live coding de um desenvolvedor, eu consigo entender como ele pensa, apesar de muito disso, é aquilo que a gente chama de conhecimento tácito, né? Que é o que tá se passando na minha cabeça enquanto eu tô criando algo. Que é o que eles não conseguem ainda decifrar, né? Vamos dizer assim. Inclusive, tem algumas empresas que estão começando a utilizar vídeo de YouTube, vídeo de live coding de fato, para tentar resolver parte desse problema de reasoning. Mas se eu tenho, por exemplo, né, meu sistema operacional sendo recording ali durante 12 horas, né, por dia, e essa informação ela é armazenada na nuvem, por exemplo, eu tenho boa parte do meu processo de reasoning durante o meu dia, né? Então, Vamos colocar só um parêntese que a gente fala isso em alguns episódios. Vamos falar isso de novo. Com a tecnologia que é usada atualmente, não vai sair AGI, né? Que é uhum, o Artificial General Intelligence. Isso não vai acontecer. A gente só faz autocomplete boladão. uhum, Porque sim, fica. Né, assim, eu sei que nós aqui, nós três, a gente sabe disso bastante. Mas tá essa caralha desse negócio da mídia e é um saco. Porque o pessoal acha que a gente está vivendo aí o nascimento da Skynet. Não, essa porcaria é só um autocomplete boladão. E foi muito legal, eu vou até deixar um shout-out para um vídeo que saiu do Linus Tech Tips, que é um canal que eu sigo, que eu não esperava que ele saísse vídeo falando sobre AI, Gen AI especificamente, né? Falando exatamente isso. Ele é um dos canais com maior seguidor do YouTube, como um todo, uhum. e ele fala exatamente isso. Ele deixa claro, cara, isso que a gente tem hoje não é AI, não pensa, é basicamente um autocomplete com mais dimensões. Só isso. Assim, vamos só voltando essa história, né? Assim, não vai existir, não vai nascer Skynet, não vai nascer nada dessas porra, legal, beleza, a vida que segue. Uma outra coisa que eu queria falar também, porque eu acho que a parte ainda das notícias, que é o seguinte, cara, desde o primeiro episódio que a gente fez, a gente vive cantando a pedra aqui, qual é o futuro desse negócio útil que as empresas vão usar, que a gente vai usar, que a gente vai se beneficiar. Modelos pequenos, modelos especialistas. Isso que é o útil. Semana passada teve o Databricks, o Data and AI Summit. Se não me engano, foi na quinta ou na sexta. Cara, eles anunciaram patota de ferramenta nova baseada lá no tal do Unity Catalog deles, que até quinta-feira eu achava que aquele Unity Catalog era só papagaiada para vender coisa. E, cara, eles falaram
explicitamente, o CEO deles, no Keynote, falou explicitamente as mesmas palavras que a gente fala aqui, que é modelos gigantes são muito legais para o público para a gente conversar, fazer chatbot, mas para a empresa resolver problema, eles trazem mais problemas do que eles resolvem. Por quê? Ele abre muito mais brecha para alucinação, ele é muito mais difícil de controlar a qualidade do resultado, né? Porque aquela história, cara, se eu quero resolver um problema que é codificar Python focado em ops para uma base de dados com esquema específico, para que caralhos o meu modelo precisa saber receita de bolo? Não precisa, só vai atrapalhar. Então, assim, ele falou isso explicitamente. E aí eles trouxeram todo um framework. Eu não estou fazendo propaganda deles, eu só estou comentando como o mercado está caminhando para esse lado. Eles trouxeram um framework Mentira, você está completo fazendo propaganda que sim. pluga. Essa é a maneira como, cara, como as coisas estão amadurecendo, né? Antes a gente fazia a gente estava vendo isso, a gente estava imaginando essas coisas chegando. Agora essas coisas estão materializando. E, cara, tá fazendo aqui agora, todo mundo tá construindo. Isso vai todo mundo pipocar. Assim, os caras agora fizeram um framework que vai desde da tua base de dados, onde eles constroem toda a tua governança de dados, toda a tua definição de dados, toda a tua linhagem de dados, e pluga isso no teu fine tuning, sabe? No code por fine tuning, faz pré-treino, aquele pre-trained models, você tudo compartimentalizado que você pluga no foundational model que você quiser, e toda a parte de agents que virou tools, né, o conceito deles, também tudo plugado, tudo low code ou no code. Para os tools tudo tem que codar, né, obviamente, mas o meu ponto é tudo com modelos pequenos e especialistas. Então, assim, novamente está confirmando o que a gente vem falando esse tempo todo. Marcos, eu acho Modelos que grandes são muito maneiros para marketing e para algumas coisas. Marcos, eu acho que uma coisa interessante aí é deixar claro para o pessoal o porquê que a gente está falando isso e o porquê que a gente vê isso como tendência do mercado. E aí eu acho que o que é legal vamos dar um passo atrás, pessoal. Vamos dar um passo atrás e vamos pensar o seguinte. De maneira geral, bem abordagem leiga mesmo. Quando você fala de inteligência artificial, existem dois tipos de inteligência artificial, tá? Existe aquela inteligência artificial super generalista, tá? E aquela inteligência artificial super específica, tá? Exemplo, se você der aquela marretada boa nas ideias, aquele dispositivo que faz a porta do shopping abrir automaticamente quando você chega perto, é uma inteligência artificial super específica. Por quê? Ela precisa identificar quando alguém está em frente à porta para mandar abrir a porta. E quando a pessoa sair de perto, ela precisa mandar a porta fechar. É simples assim. E a inteligência artificial super generalista é aquela que conseguiria fazer diversas atividades. Beleza? Beleza. O que acontece é que inteligência artificial generativa, como a gente conhece hoje, baseada em modelos LLM, ela parece, mas apenas parece, tá? A inteligência artificial geral, sabe? Tipo, não é. Não é. Por quê? Porque ela é um papagaio imenso de uma base muito grande e muito treinada, simples assim, tá? Agora, se você caminha para modelos menores, mais específicos e especializados, é como se você estivesse caminhando para pequenas partes do cérebro de uma inteligência artificial geral que te permitissem fazer coisas específicas. Então, você vai ter uma inteligência artificial ultra específica que vai saber programar Python. Vai ter uma outra ultra específica que vai saber levantar o braço do robô. Vai ter uma outra ultra específica que vai saber ele virar o rosto. E por aí vai. E quando você tiver todas essas inteligências artificiais ultra específicas que sabem muito bem de uma atividade muito específica, aí você pode pensar em uma inteligência artificial por trás que conversa com essas e sabe literalmente administrar o que fazer, quando fazer, que é basicamente o que o seu cérebro faz. Mas a gente ainda está distante disso. A gente ainda precisa chegar nos modelos menores e específicos. E mais eficientes do que ainda são, né? Mais rápidos, menores, por aí vai. Mas isso aí. E eu acho que isso é um bom gancho para a gente entrar no tema que a gente queria falar hoje, né? Falando em modelos específicos, né, Antônio? Qual é o tema que você queria trazer para a gente? Sobre a especificidade de alguns modelos. Eu vou anunciar o tema de hoje, mas já, tipo assim,
aquela bomba que eu gosto de colocar o bode no meio da sala. Vou fazer uma afirmação e eles vão entender o tema. A inteligência artificial, da maneira que está hoje feita, ela tem poder maior para prejudicar o ser humano na sociedade de hoje do que para beneficiar, do que para auxiliar. Pronto. Coloquei o bode na Tá sala. rolando uns barulhos aí. Uns barulhos de bebês, provavelmente. Mas vamos lá. Por que eu digo isso? Por causa dos GPTs criados para auxiliar fraudes. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Como diria Thanos no Avengers quando a Marvel ainda era boa, era inevitável. Não? Eu tô vendo. Acho que o Antônio deu uma caída aí, tá travado, cara. Mas beleza. Acho que a gente pode seguir aqui, mas no geral, vamos lá, né? No final das contas, o que esse tipo de modelo, que acho que eu não sei se o Antônio conseguiu concluir, que para mim cortou bastante aqui, mas a gente está falando de modelos específicos para atividade ilícita ou para alguma atividade que não é tão eticamente correta, né? Vamos dizer assim. Então, GPTs construídos para fraude, modelos de GenAI construídos para ajudar com hacking, pirataria, etc. No final das contas, o que esse modelo está fazendo é consolidando uma informação que já está disponível e é pública. Né? Isso não é novidade para ninguém, não é difícil para ninguém, essa informação ela já estava lá. Né? Eu não estou pegando ali uma informação sigilosa, completamente fechada, que ninguém tinha acesso e agora tem. A única diferença é que eu centralizo isso, nada que o Google já não fazia. Né? Então, é um ponto até que eu já discuti bastante sobre isso. Eu sei que isso divide um pouco as opiniões, né, num geral. E eu acho que tem aplicações diferentes e, obviamente, que, cara, no final das contas, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com algumas coisas, obviamente. Mas se você tiver a consciência, né, no uso, isso já era uma coisa que era possível de fazer, inclusive com os modelos que a gente tem hoje. Já é possível você desativar todos os guardrails que esses modelos têm, principalmente os open source, né? Llama, Mistral, etc. Você já consegue desativar os guardrails e fazer isso. Do ponto de vista corporativo, eu acho que tem pouco impacto, vamos dizer assim, porque as empresas, além de já ter os guardrails dos modelos, né, as empresas elas podem selecionar as empresas que estão levando isso mais a sério. Então, tem empresas que estão levando isso bastante a sério. Inclusive, você consegue fazer o que seria orais, né? Com outros modelos de Generative AI. Então, todo o conteúdo de RAP, de conteúdo de PII que você pode gerar dentro de um modelo de Generative AI, né, dessa natureza, você pode controlar através de um outro modelo para fazer essa identificação. Né? Inclusive, tem modelos que eles seguem um padrão dessa natureza usando GANs, né? Que são as Generative Adversarial Networks, né? Que basicamente você tem um sistema generativo, você tem um sistema de classificação, ele identifica esse tipo de informação, ele cria um guardrail automático para inibir essa informação. Né? Hoje você tem que seria ali, eu não diria nem é baseado no GAN, mas você tem dos dois lados, você tem a inteligência artificial generativa, né? Então, você consegue fazer com que, através de um prompt, você consiga identificar RAP, PII dentro de um output, ou até mesmo dentro de um input de um modelo, né, do que você está pedindo. Então, existem guardrails do ponto de vista corporativo. Obviamente que existem outras formas aí de prejudicar, né, esse tipo de modelo, mas, no geral, acho que do ponto de vista corporativo tem pouca preocupação. Do ponto de vista pessoal, existem preocupações, mas é o que eu comentei. A gente já não tinha acesso a esse tipo de informação. Eu já não conseguia fazer isso antes. Né? Pode ser que tenha um facilitador agora, mas sempre teve lá. Né? Não posso dizer que é uma novidade, que é algo que agora mudou o mundo. Né? Mas tem porém, né? O facilitador facilitou para todos os lados, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo real. Um dia estava eu de bobeira aqui, né? Pensando, cara, sonho meu seria ter um dispositivo que interfere com Bluetooth, né? Porque caixas de som Bluetooth. Meu sonho seria ter um aparelhinho que, cara, eu ligo e mata Bluetooth na região. Eu falei, porra,
eu tenho o Raspberry Pi dando mole aqui. Pô, será que com inteligência de programação que eu não tenho conhecimento, será que eu não consigo transformar esse Raspberry Pi num negocinho para fazer isso? Fui pro chat GPT. Me dá um código Python aí para transformar o Raspberry Pi em dispositivo que interfere com o sinal Bluetooth. Aí ele, eu não posso fazer isso porque isso pode violar leis e não sei o que, blá, blá, blá. Com um tantinho de prompt engineering eu consegui, né, dar uma enrolada nele e ele me deu um código que faz isso. Não é efetivamente Jammer, né, porque o Jammer tem um outro conceito. Normalmente ele exige um outro tipo de hardware, mas ele funcionou razoável para o que eu queria. Conseguiu pensar numa lógica de algo que fazia um atrapalhador de Bluetooth, digamos assim. Então, assim, o conhecimento para isso já existia na internet? Já. Eu saberia fazer? Não, eu não conseguiria fazer aquilo procurando sozinho. Talvez eu conseguiria, eu levaria meses. Ou eu nunca ia conseguir. Porque tem uma coisa que eu acho interessante desse negócio às vezes você não tem nem as palavras para começar a procurar aquilo. E isso é uma coisa que ajuda muito. Então, assim, o que você falou, concordo, o grau, gênero e número. Todo o conhecimento já está ali, ele não está inventando conhecimento, né? Mas ele te ajuda muito a dar uns passos de entendimento, né? Então, cara, isso foi um exemplo bunda, sabe? Que eu fiz um negócio que, assim, sabe? Né? Você, teoricamente, você fazer algo que atrapalha sinais, né, eletromagnéticos não é correto. Mas ele me deu sem muita injeção de saco, né? Agora, imagina tu pega um modelo open source da vida e faz o que você quiser com ele. A questão não é que todo conhecimento já existe. A questão é que você possibilita que muito mais pessoas com muito menos conhecimento produzam muito mais coisas. E você permite que pessoas que têm muito conhecimento produzam coisas muito mais avançadas, muito menos tempo. Acho que é mais ou menos essa a ideia, né? No final das contas, acaba se tornando um buscador muito mais inteligente, né? Ou até mesmo, né, no caso de eu não consigo construir a pergunta adequada para que eu encontre essa resposta. Você pode Exato. usar isso como uma... Cara, beleza, ele não vai gerar, mas você pode construir a pergunta através dele. E depois fazer a pesquisa da forma adequada. Isso é um fato. No final das contas, é o upgrade ali do buscador. Inclusive, era o objetivo original do Google, né? Melhorar as ferramentas de tradução dele e melhorar o buscador deles, né? E aí, enfim, criou-se os Transformers, né? Então, aí você pensa, cara, aí você aí vem falando, porque a gente vai regulamentar, a AI vai regulamentar, blá blá blá. Cara, muito maneiro, muito legal. Vai regulamentar para quem? Para os grandes players, né? Uhum. Porque tu entra no Hugging Face, baixa um modelo qualquer, se baixa um modelo pequeno, então, e você tem uma GPU razoavelmente parruda, você vai fazer o fine tuning de casa e foda-se a regulamentação, você faz o que você quiser. E a parte de hardware, por enquanto, né? Você precisa de um hardware... Porque quando a gente olha para as arquiteturas que têm surgido, né? Por exemplo, acho que até você compartilhou recentemente o Mamba, o Samba, que são arquiteturas baseadas em mix entre transformers e redes neurais recorrentes. Do ponto de vista de inferência, o custo computacional é muito mais baixo. Então, com o tempo, com arquiteturas novas, a necessidade de VRAMs altas em GPU tende a diminuir consideravelmente. Porque, no final das contas, o problema dos Transformers é que é um problema L quadrado, né? Do ponto de vista de memória. Então, eu preciso de muita memória para armazenar todos os cálculos necessários entre os pesos do Transformer. Quando eu estou falando de uma arquitetura, por exemplo, né, como era antigamente, com uma rede neural recorrente, com LSTM, etc., o volume de cálculos é menor. E é o caminho que a gente está indo agora. Né? Não somente isso, você precisa de uma precisão de float point muito alta, que normalmente CPUs não têm capacidade, né, de fazer. Exatamente. E agora a gente dá um passo atrás para explicar para o público leigo, né, galera? Vamos lá, vou aproveitar que eu sou leigo aqui. Deixa eu fazer um último adendo. Um problema é L quadrado. Puta, mano. O cara falou chinês agora, o cara falou árabe. Um problema é... Gente, vamos simplificar. Um problema L quadrado significa o seguinte. Se você tem um volume de dados X, um volume de dados L,
Tá? Para você conseguir processar ele, você vai precisar do dobro de capacidade por causa da quantidade de operações e complexidade das operações que ele executa. Ponto. Então, Na vamos dizer verdade, que não é você nem o dobro, né, tenha. Antônio? É o quadrado, né? Não é nem o Porque, dobro, é o tipo, se eu tenho quadrado. 3 vira Perfeito. 9, se eu tenho 4 vira 16. Inferno aí, Exatamente, né? perfeito, perfeito. Então, tipo assim, galera, o que eles estão querendo dizer é a dificuldade com a qual você vai executar o processamento. E aí, para piorar, entra a precisão do ponto flutuante, né? Que quem não sabe, ponto flutuante é você tem número inteiro e número fração, digamos, né? Com vírgula. Quanto mais, né, Casas dígitos decimais depois da ali, né? vírgula, mais preciso esse número é. Computacionalmente falando, quanto mais casas decimais depois da vírgula, mais denso computacionalmente falando aquele número é. Curiosidade, sempre que você vê na internet que sai uma GPU nova, Sol novo, agora que está saindo esses notebooks da Microsoft aí que fala que tem IA, para ter IA você tem que ter não sei quanto TOPS, que é Tera Operations per Second. Em geral, isso é medido FLOPS, que é Floating Points Operations per Second, que é operações de ponto flutuante por segundo, né? Então, assim, sempre que você vai ver, por exemplo, quando lança um console, lançou o PlayStation 5, já tem quase 3 anos, ficava todo mundo falando, porque o PlayStation 5 tem não sei quanto teraflops, Tera Floating Operations per Second. Só que aí existe uma coisa que ninguém fala. Quando eles fazem isso, eles estão falando com qual precisão de ponto flutuante. Porque pode ser de 8 bits ou 16 bits. Muda absurdamente com a capacidade de cálculo. Em geral, as redes neurais, mas principalmente quando a gente fala de LLM, as que estão rodando lá, que o OpenAI usa, eles estão usando 16 bits de precisão de ponto flutuante, que é absurdamente pesado e é onde as GPUs, etc. e tal, tem menos performance hoje em dia, né? Uhum. Aí quando você vai rodar local na sua GPU, você já usa uma versão que ela tem a sua precisão reduzida para 8 bits, né? E quando você tenta rodar a CPU, você faz a quantização, que você desce para 4 bits, que aí a CPU consegue resolver. Uhum. Quando você desce bits, você desce precisão, porque menos bits consegue segurar menos números, menos casas decimais de memória, né? Então, isso aí a gente entra outra segão aqui. Aí, o ponto só que eu queria voltar ao mesmo tempo que a gente está caminhando para essa melhoria de performance, tudo, tem umas coisas legais que aí eu vou fazer um elogio para as coisas da Apple, né? Os Mac, que todos essa série, por ter memória unificada, né? Então, a memória RAM é a mesma da GPU. Então, por exemplo, se você tem um Mac que tem 32 GB de RAM, você tem 32 GB de memória de RAM, de VRAM. Uhum. Então, apesar de você não ter uma GPU poderosa, que a GPU dele é bem mequetrefe, você tem muita VRAM. Então, você consegue rodar um modelo que exige bastante memória, né? E agora isso vai acontecer com bastante coisas Windows, né? Por exemplo, lançou ontem no Brasil, o Lenovo Yoga ou X7, alguma coisa, né? Que ele tem 32 GB de memória RAM ARM, que é unificada com vídeo. Então, custa 10 pau, né? 1000 vezes mais barato do que comprar um Mac, na mesma configuração. E ele é unificado. Então, assim, se você quer rodar um modelo LLM na sua máquina, este acabou de se tornar o computador mais barato que você pode comprar para isso. Por muito, né? Só fazendo um pequeno adendo. E aí aquilo volta. Imagina um player que quer usar isso para coisas escusas. Olha como está ficando mais barato. Aí eu vou fazer um pequeno adendo, né? Estava eu aqui brincando, né? Porque, cara, é aquilo. Eles dão um martelo, né? Se você quer usar o martelo para construir a cadeira ou para quebrar a cabeça de uma pessoa, a decisão é do ser humano que está com o martelo, né? A culpa não é do martelo. Então, assim, estava eu ontem aqui, tinha uma promoção que eu queria entrar. Aí aquela promoção que eles negócio assim, você tem que convidar 5 amigos. Aí os 5 amigos têm que ter nome, CPF, data de nascimento e não sei o que lá. Fui eu pro chat GPT e falei, olha, eu vou te passar um prompt, você vai me responder com um nome fictício, brasileiro, uma data de nascimento válida, no formato dia, mês e ano, CPF fictício brasileiro válido. Aí eu falei, vamos ver se essa porra vai funcionar. E aí você vai, quando eu der esse prompt, você vai me dar uma lista de 5. Sei lá, pá, enter. Cara, ele me deu. Eu fui colocando, filho. Foi aceitando tudo. Então, assim, é um uso meio escuso?
esse é inócuo? Mas assim, tá vendo como... É aí que eu acho que entra até perfeitamente o tema, né? Se você conseguiu utilizar um uso escuso que não vai machucar ninguém, mas só para você conseguir acesso a algo que você gostaria, o que te garante que as pessoas não vão usar para usos piores, ou melhor, o que te garante que as pessoas não vão utilizar para treinar modelos e fazer coisas muito piores e muito mais escusas. Porque esse é o ponto. Já está acontecendo isso, galera, a ponto de você vai ter que ficar mais atento para não cair em golpes, tá? Uma Sim. matéria recente da Cisco, e para quem não conhece, é uma empresa que está aí diretamente fazendo testes e fazendo verificações de segurança e tentando acompanhar o ritmo do mercado. Eles já identificaram a existência de 3 GPTs utilizados Eu acho que essa especificamente. daqui... Vou compartilhar. Eu acho que esta Perfeito. tá... Utilizados E especificamente essa para aqui. causar danos ao próximo, tá? Que é o fraude GPT, é essa aí mesmo. O XXGPT e o Wolf GPT. O XXGPT, que até o que eu acho que é mais engraçado, porque num primeiro momento as pessoas devem pensar Não que, é pra pô, putaria. fazer. Não é deep porn, galera. Não é deep porn. Mas assim, não significa que a ferramenta está menos pior por causa disso, né? Cada uma delas tem aí o seu porquê de existir, né? Mas, em geral, elas estão aí para ajudar as pessoas a gerarem fraude mesmo. E aí a pessoa paga, e ao pagar, elas vão poder solicitar essa ferramenta para fazer coisas do tipo achar vulnerabilidades em software, criar ferramentas de hacking, criar ferramentas de phishing. Phishing, para quem não sabe, é aquele, por exemplo, e-mail que você recebe do teu banco dizendo que foi feita uma compra e você clica, e quando você clica eles trancam o teu computador e daqui a pouco estão te cobrando um valor bem considerável para liberar o seu computador de volta para você. Então, assim, entre muitas outras possibilidades, né? Então, assim, já existem GPTs, digamos, do mal, do lado negro da força, do qualquer, sei lá, do lado dos Saiyajins que querem destruir os mundos. Você pode pensar a analogia que você quiser, sabe? Mas, assim, você já tem aí um grande risco em andamento e tome bastante cuidado. Um ponto aí que eu acho que é Diga. importante também de colocar, né, é que no final das contas isso daí é ferramenta, né? Não é porque o cara tem acesso a isso daí que ele vai se tornar o Elliot, né? O Elliot Henderson do, né? Então assim, cara, por que eu digo isso, né? Hoje Eu você falei, é tem, um martelo. exatamente, exatamente. Hoje você tem distribuição Linux para hacking. Hoje você tem GPT para fazer isso daí. Só que, cara, se o cara não sabe usar, a chance de dar merda pra ele é maior do que a merda que ele vai causar, né? Porque tem controles legais para isso. Então, Ela assim, Não colocou outro tenho link para download dúvidas, aqui. Aaron. o que eu tô querendo dizer é uma Ah, tá, da ferramenta, né? imagem. Obviamente vai facilitar a vida de quem já faz isso. Isso é um Então, fato, né? não tenho É, dúvidas, Aaron. é, Acho que você está absolutamente correto. Mas o fato não é porque a 90% da população brasileira é ruim de bola que não vai ter um Ronaldinho Gaúcho, digamos assim, né? sim, O que eu estou sim. querendo dizer tipo, o É um problema não é isso aqui facilitador, né? cair na mão, não é cair na mão de um Antônio Neto, porque Antônio Neto, mano, eu nem saberia por onde começar a utilizar essa porra. A verdade é essa. Eu provavelmente, se eu tentasse utilizar É. isso, eu ia me ferrar e me ferrar bonito. Tá? Agora, o problema é se isso cai na mão de alguém que já faz phishing, de algum golpista. E eu não estou querendo dar propaganda aqui, Uhum. não, tá? Eu espero que a pessoa que viu isso como uma propaganda acesse lá, ela se ferre bonita e seja presa. Simples assim. Agora, se isso cai nas mãos erradas, aquele e-mail de phishing que hoje está muito na cara que é um e-mail de phishing, aquele movimento do Não golpista que vai estar você na reconhece cara. com facilidade, Sim. não vai estar na cara. Não vai Uhum. estar na cara. E aí, só para você ter uma noção de como é que isso pode ser potencialmente perigoso, tá? Vamos unir dois assuntos completamente diferentes, mas se o cara, com a ajuda dessa ferramenta, consegue fazer funcionarem correto, ele quebra geral. Hoje, uma das grandes maneiras de você ser um firewall humano, né, é você olhar com cuidado o e-mail que você recebe. Por quê?
porque os bancos, por exemplo, eles têm extensões, tá? Você tem lá, o Banco do Brasil é .com.br, mas aí tu recebe um e-mail com a identidade visual do Banco do Brasil, com tudo feito, tudo bonitinho do Banco do Brasil, aí quando tu olha o e-mail é bancodobrasil@bb.com.net. Puta, tu sabe que é um phishing, tu não vai clicar naquela merda, tu vai deletar aquele e-mail. Agora, da mesma maneira que o Excel ele tem problema em identificar o Antônio Neto do Antônio Neto espaço, porque para eles são caracteres diferentes, se o cara consegue fazer isso num endereço de e-mail Cara, que fique bancodobrasil.com.br espaço, quebrou o firewall Até humano, porque o cara vai achar que é um e-mail do Banco do recentemente, Brasil. sim, até recente, acho que foi na semana passada ou na anterior, que um grupo ali de putz, fugiu o nome agora, mas vamos chamar ele de hacking, né? Hacking do bem. Eles apontaram uma falha nas extensões do VS Code, porque qualquer pessoa conseguiria incluir extensões ali do VS Code, e eles incluíram uma chamada Darkula, né? Que seria para aquela Drácula, que é um dos temas do VS Code. puta, é o termo E que eu uso. Eu acho que é o que eu uso. provavelmente é um tema bem legalzinho e tal. E aí eles criaram um chamado Darkula, e ele teve tantos downloads quanto o Drácula, que seria a extensão original. Né? Eles levantaram Ah, esse. não, tá, não. O meu, eu uso o que vem no VS Code por padrão. Eu não baixei, não. Aham. Então, e tem essa extensão pra você baixar, e eles criaram uma só com uma troca de caracteres, né? E ainda assim teve quantidade semelhante de downloads do que a original, porque no final das contas ele tem identidade visual, tem tudo igual, mas era ali um malicioso, né? Vamos dizer assim. No final das contas ele não fazia nada de diferente, mas só pra provar ali, né, conceitualmente de que não tinha, a Microsoft não estava fazendo os controles adequados dentro das extensões do VS Code. Cara, eu lembro de um tempo atrás também eu vi uma que foi genial, que era, porque o Antônio falou, muitas vezes a gente pega phishing, um negócio assim, porque você vê que, cara, ali na URL e tal, porra, tem Uhum. mudou uma letrinha, as pessoas ficam tentando mudar aquela uma letrinha pra ver se na hora que tu lê você passa batido, né? Mas eu vi um que foi genial demais, cara, que o pessoal tava usando a URL cirílico do russo. Aí eles estavam colocando caractere cirílico, porque aí no ASCII ele era outro URL, mas visualmente olhando ele era o mesmo URL, porque tem coisa no cirílico que é a mesma, tu olha, é o mesmo caractere que o Uhum. português, mas por trás é diferente. Eu falei, cara, porra, que merda de ideia boa, desgraça. Sim. Também tem Imagina isso. como a vida desses Aí, caras não essas ficou coisas. facilitada. Mas assim, esse é o tipo de coisa que, assim, quando você fala desse tipo de fraude, essas coisas, eu não sei vocês, mas quando eu comecei a brincadeiras de programação lá no começo da faculdade e tal, Seu pelo sonho era ser menos eu hacker. lembro da minha época, não, nem é isso. As primeiras coisas que a gente quer aprender a fazer, que é tipo, cara, como é que eu capturo o toque do teclado? As primeiras coisas que você quer fazer são zoeiras que, se você parar pra pensar um pouco, são malwares, Uhum. sabe? As primeiras coisas que eu fiz, que eu queria fazer, eram keyloggers e capturas de tela. Uma das primeiras coisas que eu fiz para zoar colega meu, era um negócio que capturava quando você apertava o Windows Lock, tirava o print screen da tela, trocava aquele print screen pelo teu papel de parede e ocultava todos os teus ícones do desktop. Aí O, quando o cara destrancava o desktop dele, ele achava que tava tudo, né, os ícones dele, mas era só um print screen, tava tudo ocultado. Aí eu fiz aquilo porque era engraçado pra caceta, mas aquilo era um malware, cara. Até colocando um adendo aí pra não gerar, né, Skynet na cabeça das pessoas, essas criatividades aí de cirílico e etc. Cara, isso vem da cabecinha de vagabundo, isso daí não vem da cabecinha de GPT, não. Deixar isso É. claro, porque esses modelos não são muito criativos, né? Vamos colocar assim. Até o Essa momento Sim, que criatividade você vem. treina esses modelos para inventar essas coisas vagabundas, Cara, com tá? essas ideias. mas, tá, sim, sim. Só que no final das contas, é isso que eu tô querendo dizer aqui, e é o que o Marcos colocou lá no início. Esses modelos, no final das contas, eles têm pouco poder de reasoning e de criatividade. A menos, obviamente, que eu treino o modelo, só que no final das contas isso veio da cabeça de uma pessoa e isso pode estar em qualquer lugar, né? Então,
criar coisas novas, coisas inventadas ali, e no final das contas vem da cabecinha perturbada dessa galera. Né? Esses modelos não têm essa capacidade criativa de fazer esse reasoning todo para gerar uma coisa nova. Até porque é isso que as empresas querem fazer. Né? E o que elas estão apanhando grandemente para fazer, que é a AGI. Que é uma inteligência que tem a capacidade de gerar coisas inteligentes e novas. Né? Te garanto que o primeiro grupo que vai fazer uma inteligência capaz de fazer isso vai ser uma galera aqui do Brasil. O mesmo grupo que fazia aquele Winning Eleven do Brasileirão 2020 em cima Bomba Pet. do Bomba Pet, exatamente. Vai rolar o Bomba Pet do GPT, que vai ser o Vagabundo AI. Tu vai ver só. Eu não duvido, cara, não duvido. Que tu vai comprar lá na Uruguaiana. No Camelô é 3x10, né? 3 GPT por 10. Tu vai ver só. A conversa com vocês era pra ser uma conversa boa, normal, e na verdade é uma conversa que tá me dando desespero. Tá me dando desespero, porque real, o que vocês estão falando real pode acontecer, cara. E eu tô vendo muita gente se fuder por causa disso. Desculpa, eu tive que pegar um negócio no ar que o gato jogou aqui, Dota. Porra, mas tu acha que não é? Os malucos fazem o Bomba Pet, faziam o GTA V modado do PlayStation 2, que eles fazem atualização até hoje vendendo aí. Cara, eles fazem mod que ninguém conseguia fazer. Porra, pega essa galera aí, os caras vão fazer essa porra, vão hackear esse negócio, vão colocar isso aí pra rodar em cima de Pentium 3, filho. As coisas mais bizarras que os caras fizeram, que eu acho que assim, perdeu a linha totalmente, foi o CJ com a roupa do Naruto e o Bomba Pet tão atualizado que eles montaram o time do betting, né? Que é da galera que caiu no esquema de betting do Brasileirão. Cara, esse pessoal é fogo, filho. Falando. Vai ter aí o Vagabundo AI, tô te falando. Não dá ideia, cara, não dá ideia. Tu vai ser Já preso deu. porque deu a ideia. O pior de tudo é que Cara, já deu. tu sabe que já estava vendo há um tempo atrás uma conversa de um cara. Essas ligações zap e tal, desses que se passam por você, né, pra te pedir dinheiro. E aí o cara trocando ideia com o maluco, com o golpista, né? Aí, tipo, meio que entrou e falou, cara, tipo, na boa, como é que tu tem meus dados? Como é que tu tem esses dados? Como é que tu sabe? Aí o cara abriu, ele falou, porra, tem um sistema aqui, agora eu não me lembro o nome. Tem um sistema que a gente paga para ter acesso, que você põe o nome, tu põe qualquer coisa referente àquela pessoa, ela te traz tudo. Eu olhei e falei, caralho, cara, essa porra é melhor do que o sistema da Polícia Federal, filho. Vazamento de dados, cara. No final das contas, O negócio é sinistro. Aí tu fica olhando, tu acha que o cara que faz um sistema daquele, tu acha que o cara já não tá lá dando um jeito de integrar um treco desse pra fazer? Tu acha que o maluco que faz golpe, emprega call center para os golpistas ficar lá inventando golpe, tu acha que esse não vai ser o primeiro cara que vai implementar um GNAI para aplicar os golpes e colocar os golpistas desempregados? Até um adendo aí, né, para quem utiliza as ferramentas para tomar o cuidado com dados pessoais, com informação que você coloca ali, não só porque isso pode ser usado para treinar um modelo no futuro, mas que muitas vezes você não conhece a origem desse modelo, né? Onde ele está sendo hosteado, o que você está rodando ali, o URL que você está usando. Então tome muito cuidado sempre com isso. Utilizar suas próprias informações pessoais para isso. É uma boa forma de fazer ali a captura dessas informações quando mal utilizada. Né? Inclusive as empresas sérias, né, na área sempre deixam isso muito claro. Não coloque informação pessoal aqui, não coloque informação que possa ser usada, né, depois. Eu vou deixar meu aviso. Se você trabalha em centro de phishing, se você passa seu dia em call center dando golpe em galera, se você ficar fazendo aquelas ligações de Nubank, se prepare, você vai perder seu emprego. Tomara. Emprego, né? Tomara que tenha emprego, que tente processar você a empresa executa e não um serviço e ganha dinheiro. Não tô falando que o negócio vai parar. Vai continuar acontecendo e mais. Mas eles vão perder o emprego. É isso que eu tô falando. Não, o que eu ia continuar é tomara que... Agora eu não ouvi, Antônio.
Ah, é. Bem quero que se explodam. Antônio tá entre nós ainda. Tá, o Antônio tá no limbo. Não sabemos. Reiniciou a máquina. Reiniciou, Temos dois voltou. Antônio Não, agora. reiniciou não, reiniciou não. Teve queda de internet. Relaxa. Bom, então assim, aí tu pensa, imagina se você tivesse um negócio desse que, porra, ele lê minha resposta num chat desse e ele gera uma resposta mais convincente. Ou então imagina tu pega um chat desse, imagina, cara, que os caras fazem um negócio desse assim, vaza o script de atendimento de uma B2W da vida, do saque. E os caras fazem o fine tuning dessa porcaria para ter um bot desse de golpe, mas que sabe script desse. Cara, ferrou. Sabe? Vai matar aqueles problemas do cara vindo falar contigo querendo fazer o golpe, falando que ele é com aquele português todo errado, né? Que falam que é do presídio, Mas sabe? que a gente tá assumindo também que o cara tem capacidade de construir um prompt, né? Tem esse Ah, detalhe, né? cara, você tá falando do maluquinho na ponta que tá ali executando o golpe, né? Sim, Acima ali tem uma galera mais inteligente, né? Que tá sim, organizando sim, isso. sim. É isso que eu tô falando. Esse maluquinho na ponta vai rodar, né? É isso que eu tô falando. A gente nunca tinha parado pra pensar nisso. Existe um outro mercado muito grande, né? A ser explorado com o GenAI que a gente não pensou ainda. Cara, na verdade, é isso, né? No final das contas, é uma ferramenta que tem N fins, e como várias outras, pode ser usada tanto para bem quanto para mal, né? E Sim. aí, bom, cabe a construir formas de contornar isso também, né? Aí volta aquela clássica do ser humano, né? O cara cria uma ferramenta. A ferramenta tem coisas boas e coisas ruins. Aí porque o ser humano é um babaca, as pessoas vão, em vez de quererem arrumar formas melhores de lidar com isso, elas vão e proíbem. Né? Tu Uhum. vê isso em várias outras tecnologias. Uma que é um exemplo crasso, energia nuclear. Sabe? Energia nuclear, tu vê, cara, é um exemplo absurdo. Né? Então, cara, é uma ferramenta, é um martelo. Porra, ela pode ser uma bomba e ela pode ser uma fonte maravilhosa de energia. Quem é o culpado de escolher como usa? É o ser humano. Ela por si só, sozinha, não faz nada. Então, assim, e aí? E aí você ainda pega. Cara, isso é até uma analogia muito boa com relação a isso. Porque, no caso, quando você pega o exemplo da energia nuclear, a gente pode traçar muitos paralelos com relação ao que a gente está vivendo hoje com relação a isso, que é você vê hoje resultados, regulamentações, leis e movimentos que estão gerando impacto real no meio ambiente, escala global, por causa de falta de conhecimento da população, dos líderes, da política, de como aquilo funciona. Né? Por exemplo, você vê a Alemanha, ela simplesmente desativou todas as usinas nucleares dela, simplesmente porque eles tinham medo do negócio. Né? Tem alguns problemas? Tem, beleza. Mas assim, era simplesmente medo e falta de conhecimento sobre como o negócio funciona de verdade. E isso é um alerta, né, de como uma tecnologia pode vir e ela pode gerar um medo irracional nas pessoas por falta de conhecimento, dada a complexidade envolvida no funcionamento dela, né? E dado como um incidente envolvendo uma tecnologia, digamos, disruptiva para a época, pode gerar um medo, pode gerar uma situação, né? Pode gerar um fantasma social, né? Tu pega o que aconteceu em Chernobyl, depois Fukushima e Three Mile Island. Por Uhum. exemplo, a gente pode traçar um paralelo para o que a gente está vivendo hoje com AI, que é isso que a gente fala, assim, toda a visão que as pessoas têm de AI é uma coisa completamente diferente do que a realidade. As pessoas não sabem como isso funciona, as pessoas veem isso como uma caixa preta. Então, assim, para no futuro não muito distante, ou distante, não sei, acontecer alguma merda grande por causa de alguma coisa que derivou de um produto de uma ferramenta de AI e do nada as pessoas ficarem com medo e a sociedade como um todo e ter político e gente falando merda e querendo, sei lá, banir e querendo proibir e tal, porque não conhece. Não sei, são lições que a gente pode ficar por causa disso. Mas, É Marcos, um paralelo, não já, sei. já existe o que pode dar esse medo sem paralelo.
Skynet, cara. Já existe. A Sim, questão não. aqui a questão Isso é que da esse ficção, medo. né? Eu tô falando da vida real, né? Não, é isso que eu te falando. O problema é que esse medo que existe, ele não é um medo que as pessoas realmente começam a visualizar como algo que pode acontecer. Tá? Simples assim. Até o dia Agora, que Mas acontece, né? é até só, o dia assim, que acho que é acontece. Então, importante. o que eu ia Acho falar é que é que só um ponto vão que é surgir importante outros colocar aí, medos mais Otávio. realistas. Uhum. Assim, eu não tô falando que o medo é, vai acontecer uma Skynet. Não é isso. Por exemplo, o medo é, cara, um dia vai acontecer, sei lá, uma brecha de segurança bilionária num fundo de investimento. E aí vão descobrir que foi uma engenharia social feita por um cara que estava usando o fraude GPT da vida. E aí, por causa de coisa social da notícia, as pessoas vão falar: ai meu Deus, foi AI. Porra, cara, não. Sabe? Se não fosse isso, o cara talvez estivesse usando o Google. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim. É uma coisa que é importante. E aí, eu acho que tem, inclusive é um ponto que eu tenho batido bem pesado em cima disso, tem outras pessoas que têm falado sobre esse tema também, que no momento, não quer dizer que isso nunca vai acontecer, mas no momento a gente tá, assim, anos-luzes de algo, pelo menos ali, a pontinha do dedo disso, tá? E isso é importante de deixar claro, porque tem muita desinformação sendo vendida na internet. No Ah, começo, imagina! principalmente no, Desinformação na internet? principalmente no começo, aqui no Brasil, final de 2022, início de 2023, tinham pessoas grandes da internet falando uma paulada de coisas que não sabia o que estava falando, sem conhecimento nenhum sobre o tema e disseminando uma informação que, cara, no final das contas hoje, 2 anos depois, a gente está ainda muito longe daquilo. Né? Apesar de a gente já ter evoluído muito em relação ao que a gente começou lá em 2017, depois de 2021, depois de 2022. É o que eu e o Marcos estava comentando aqui no início. A gente está muito longe de algo que tenha uma capacidade inicial de AGI, quanto quem dirá algo que seja um conhecimento ali, de fato, a chegar ao ponto de um Skynet ou qualquer coisa do tipo. A gente está muito longe mesmo. Principalmente que o negócio ele não tem capacidade nenhuma. É o que a gente estava discutindo lá no início. Não tem capacidade nenhuma de reasoning, que é o básico do básico da inteligência humana. E isso até é uma coisa curiosa, né? Que é por isso que a gente vê coisas que a gente sabe que não vão dar certo ainda, né? Por exemplo, você vê exemplos como a Tesla fica lá anunciando, porque a gente vai ter o full self-driving. Full self-driving. Daqui a 1 ano, 2 anos. Eles anunciam essa merda desde 2012, 2014, eu acho. Cara, com a tecnologia atual, não vai ter. Até para essa parte de, vamos colocar ali, né, do full self-driving, não é algo tão complexo do ponto de vista do que a gente está falando aqui, né? Porque no final das contas é um conjunto de sistemas automatizados, né? Não necessariamente eu preciso ter inteligência artificial envolvida, né? Cara, São precisa, sistemas porque autônomos você ali, né? não consegue prever tudo. Você precisa ter um sistema inteligente capaz de tomar decisões em cima de cenários que nunca foram previstos. Sim, sim, sim. Mas ainda assim, por exemplo, hoje você tem um foguete que vai pra Lua, posa e tudo sem nenhum controle, sem muita inteligência. São sistemas Para automatizados, né? você ver como isso é mais fácil do que dirigir. Então, mas aí que tá, cara. Tem situações, obviamente, tem situação de decisão, e é por isso que eu acho que isso ainda não foi colocado em prática de fato, porque tem situações que pode colocar a vida de pessoas em risco. E aí, isso, Exatamente. mas, cara, independente, porque eu posso colocar a vida de outra pessoa em risco, eu não tomo a decisão pra não botar ninguém em risco. Então, acho que no final das contas, não depende de uma tomada de decisão humana. Acho que vai além disso, e o grande problema ali é que ele tira a responsabilidade do motorista e traz pra ele. Então, acho que esse é o grande problema desse tipo de solução, né? Ele tá jogando pra Tesla uma coisa que ela não precisa ter, né? Problema Não, do jurídico, né? momento Vamos que dizer ela assim. colocou. Não, ela colocou o full self-driving, do momento que o carro está tomando a decisão, primeiro, o cara que está no carro aceita que o carro vai decidir o que ele vai fazer com a vida do motorista na hora de uma Exato. emergência. Então, assim, o carro pode julgar que é melhor ele matar o motorista do que ele matar 5 pessoas num ponto de ônibus. Coisa que, se você estivesse dirigindo, por instinto, você talvez Não faria. acertaria o ponto de ônibus. Uhum. Depois você ia se Não arrepender. precisa, Você. não precisa nem ir tão longe, Marcos.
Inclusive porque tem vídeo, que é videogame, né? É um vídeo que você determina interativamente o que você vai fazer, que explica na internet mais detalhadamente o que é uma IA que dirige um carro autônomo. Porque tudo depende de qual é o package que você passa para ele de controle de tomada de decisão. O carro autônomo, ele pode decidir, por exemplo, olha, ele pode ter uma regra de decisão lá que, olha, quando você encara uma situação dessas, você vai optar por aquela onde você tem maior probabilidade de matar menos gente. Então, o carro pode simplesmente decidir enfiar o teu carro na traseira de um caminhão e você morrer para salvar pessoas de carros ao lado. Porque o carro ao lado tinha 4 integrantes e o carro do outro lado tinha 3 integrantes. E o seu carro está você sozinho. Então, a partir do momento que você pega um carro autônomo, Exato. você pode, sem perceber, estar colocando a tua vida em risco. Se você não lê quais foram os módulos de controle dele. Assim, o self-driving, no caso, que é o carro com completa capacidade de ir de um ponto A ao ponto B, isso a gente não vai ter por um bom tempo. Uma capacidade muito alta de conseguir fazer isso, acho que a gente já basicamente está lá, com muita vontade. Mas, assim, você ter 100% de certeza que o seu veículo vai conseguir ir do ponto A ao ponto B, não importando o que aconteça, a gente vai demorar muito tempo para conseguir. É aquela assim, tem um gráfico. O quanto eu consigo fazer? A gente está ali, tipo, digamos, a gente passou o 80%. Agora, aqueles últimos 20%, cara, isso eu acho que ainda vai demorar muito. Até para deixar claro pro pessoal, que eu acho que talvez tenha algumas pessoas que não saibam, mas na verdade o carro autônomo, né, até vamos dizer 100% autônomo, ele já existe em algumas cidades, né? Em algumas cidades que já permitiram, ele já existe. Inclusive a Tesla tem uma dessas soluções. Acho que o Uber também tem. Inclusive. A Ford tem também. Ford também tem, o né? Google tem. O Google Com a tem. Waymo. E no final das contas, os números que a gente tem até então, né, eles mostram que esses veículos eles dirigem melhor do que uma pessoa. No Mas- ambiente que eles foram colocados para dirigir. Sim, porque são cidades ali que tem essa infraestrutura para aceitar esse tipo de Exato. veículo, né? Não dá para me colocar um veículo desse no meio do centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, né? Da forma E como é tá. por isso que eu falo que a gente está longe de ter full self-driving. Full self-driving para mim significa que eu solto ele em qualquer lugar. E ele vai dirigir em qualquer lugar. Mas eu acho que não é nenhuma limitação tecnológica, cara. Acho que é mais uma limitação regulamentar, porque envolve essas eu acho que é questões tecnológico. também. Porque, no final das contas, é o que eu pontuo ali como a diferença entre inteligência computacional e inteligência artificial. Eu acho que esse é um ponto claro ali de que a gente não está falando de inteligência artificial, a gente está falando de inteligência computacional de sistemas individuais de controle e não de tomada de decisão, entendeu? São sistemas de controle que executam determinadas ações. É o que inicialmente tinha sido implementado, né, na área aeroespacial, aviação e veículos espaciais, e está começando a ser implementado agora aqui, né, para nossa realidade mais perto, que são sistemas fuzzy, são sistemas de controle clássico, integrados com sistemas ali agora de visão computacional. Eu não sei se é um ponto ainda, precisaria estudar um pouco mais, tá? Para afirmar isso. Mas eu não sei se é um caso tão de problema que a gente do que a gente estava discutindo lá no início, por exemplo, né? De tomada de decisão, coisa do tipo. Para mim, meu entendimento é o mesmo caso. Ele funciona maravilhosamente bem dentro de onde ele espera. Coloca aqui no Brasil, que um monte de rua não tem nem faixa pintada no meio. Cara, não dá, filho. Metade da programação dele é baseada em saber onde fica a faixa. Uhum. Aí, tem que ser treinado para isso. É aí que tá o ponto. Se ele fosse realmente full self-driving, ele tinha que saber lidar com situações que ele nunca viu. O treinado até que eu coloco aqui, porque, por exemplo, né, eu tenho, vamos colocar ali que parte desses sistemas que eu acredito que sejam, são sistemas fuzzy, né? Eu preciso trazer para essa realidade Brasil que provavelmente não deve ter sido considerada. Na verdade, provavelmente não. Com certeza deve ter sido considerada, né? Até a realidade de outros lugares, países da Ásia, tem a questão até de direção invertida, né? De que alguns países têm essa questão de dirigir na faixa contrária, então tem várias coisas que você tem que trazer para conta ali que talvez não tenham sido consideradas, entendeu?
Mas eu nem acredito que sejam, de fato, modelos tão adaptativos assim, do ponto de vista de realidades distintas, ele se adaptar àquele ambiente, sabe? Cara, eu continuo não concordando, mas tudo bem. Onde eu moro aqui, por exemplo, eu te digo que, cara, porra, eu ponho meu dinheiro, eu ponho meu apartamento que não tem carro hoje, uma tecnologia que se você soltar nas ruas aqui, ele vai conseguir chegar do ponto A ao ponto B. Não chega. Mas não chega mesmo. Porque tem turista que não consegue. De tão merda e bizarro que são as ruas aqui. Uhum. Sim, sim. Mas, gente, beleza. Estamos passando nosso objetivo aqui de 1 hora. Acho que foi interessante. Galera, mensagenzinha final aí, alguém tem algum? Os últimos minutos desse episódio vai ter uma trilha sonora aí de marteladas de fundo. Não vai não, porque quando eu publicar o episódio, essa trilha vai sumir porque ele filtra os ruídos. É ótimo, ótimo. Então eu acho que é isso. A gente se vê na próxima semana. Neste mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Aaron não Cuidado, conhece essa gente. piada. Cuidado. Conheço. Ele é muito novo. O Antônio já foi hackeado aí. Hoje a internet dele não. Eles estão usando o roteador dele para fazer o Bot Swarm de Denial of Service. Gente, quando vocês comprarem roteador, pelo amor de Deus, troca Valeu, a gente. senha do admin dele, tá? Abraço, galera. Até o próximo episódio. Valeu!